Começa agora o MFcast, podcast do MF Rural. E hoje nós temos aqui como convidado Walter Celani Júnior, ele que é zootecnista, formado pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba, especialista em ovinos de corte, já trabalhou dos dois lados da moeda, tanto no campo como na indústria, pai de 5 filhos e avô de 4 netas. Olá, Walter Celani Júnior, como vai? Muito bem, Roberto. Obrigado por convidar, obrigado por estar aqui. Vamos tocar um assunto legal, que eu acho que Gostou da minha apresentação? Não? Adorei, mas eu fui vendo uma linha do tempo passando, eu falei, tô velho. Mas eu acho que o velho, o bom é isso, velho é o novo que deu certo. Se a gente tá velho é porque tá dando certo. É isso aí. E vamos lá, vou começar a contar um pouquinho da história do Walter. Quem é o Walter? O Walter é um cara que desde pequeno está habituado à fazenda, na época do meu avô, as férias eram na fazenda, trabalhar na fazenda, andar a cavalo, ir para o pasto, ver o gado. Então tem uma intimidade com o agro desde pequeno. E levou isso para frente, esse gosto, através do estudo, né? Fazendo a faculdade de zootecnia lá em Uberaba, me formei no ano de 87, né? Acho que você nem tinha nascido ainda, sei lá. Acho que você é bem mais novo que eu, né? Já faz um tempão. E aí foi esse gosto, Roberto, que foi pelo agronegócio. Mas é pelo agronegócio raiz mesmo, sabe? Aquela coisa de estar com a avó no fogão de lenha, sem luz na casa. Era uma coisa bem interessante. Mas teve um período da vida aí que eu sei, porque eu te conheço muito bem, que você quase partiu para o lado do esporte, né? Quase. Que o seu pai foi jogador, jogou, acho que, se eu não me engano, no Inter, no Palmeiras, não é isso? E você quase foi para esse lado aí. É isso mesmo, isso estava no sangue, né? O papai profissional, o Tati, jogou no Palmeiras, começou lá em Uberaba, né? E foi para o Palmeiras, para o Internacional de Porto Alegre, e a gente queria seguir. Quando eu tinha 17 anos, surgiu a oportunidade de assinar o primeiro contrato profissional. Aí meu pai falou uma coisa que eu não me esqueço nunca. Primeiro, você faz seu estudo. A hora que você tiver o diploma na mão, vai fazer o que você quiser. Até lá, você vai estudar. Lógico, aí você pergunta, mas não tem uma frustração disso? De jeito nenhum. Meu pai estava certíssimo. Naquela época não se ganhava o dinheiro que ganha hoje com futebol, e o estudo hoje me traz aonde eu estou, né? Então, o papai estava certíssimo. É isso. E você começou a sua vida profissional trabalhando em laboratório, né, Walter? Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Trabalhando em laboratório, fazendo venda de produtos de humanos, não é isso? De humanos. Que não tem nada a ver com o negócio, mas que foi uma experiência que você adquiriu para poder entrar na questão dos ovinos depois, né? Nós vamos falar sobre isso. Ajudou muito, ajudou muito. Eu quando eu estudava na faculdade, eu adorava fisiologia. O professor Ichizuzi Fujikawa, muito bom professor e me instigou muito. E então eu gostava de estudar tanto que eu fui buscar um livro de fisiologia humana, que era o Guyton, que o pessoal da medicina estudava. E adorava aquilo. E isso me fez gostar muito disso. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Bayer, na área humana, eu tinha muita intimidade com essa coisa da fisiologia, né, humana. E me facilitou muito, me ajudou muito no conhecimento de medicamentos, de uma série de coisas e de convívio com outras pessoas também. A relação, que por coincidência, meu pai também tinha trabalhado em laboratório farmacêutico. Então foi uma coisa muito enriquecedora, gostei demais disso. E aí você saiu dessa aventura aí, vamos falar assim, de farmacêutico de humano e foi pro o animal, especificamente ovinos. Especificamente ovinos. Eu fui para a prefeitura de Uberaba trabalhar na Secretaria de Agricultura. Tá. Meu irmão, José Geraldo, que me ajudou aí, eu fui para a Secretaria. E lá estava começando essa coisa de ovinocultura. Até então eu não tinha conhecimento muito bom, porque a faculdade não dava isso para a gente na época, né? Era zebutecnia que você estudava, né? Então, estudar o zebu.
E aí me interessou muito a ovinocultura. E eu fui me aprofundando, fazendo curso, fiz pós-graduação, uma série de coisas de ovinocultura de corte. Na época, estava começando o Dorper no Brasil, né? Estava começando a criar força. O Santinês estava muito forte e o Dorper começando. E foi me dando gosto isso. Nessa época, quando que foi? Isso foi na década de 90, no começo da década de 90, mais ou menos. Tá. Depois, esse interesse maior, essa coisa, já foi na década do ano de 2000 para frente. A época FEINCO era muito forte. Lembro que tinha a FEINCO, a FELEITE e a FEICORTE lá em São Paulo, né? Exatamente. Que eram grandes feiras lá no São Paulo, no Imigrantes, é isso, né? Isso, no comecinho da Imigrantes. Lá. E aí você começou dando consultoria, né? Você começou fazendo consultoria em fazendas e se especializou em ovinos e foi para dar consultoria. Eu queria saber o seguinte, qual que é a importância que você vê da consultoria para o produtor rural hoje? Essa pergunta é muito boa, Roberto, porque a consultoria ela tem uma importância fundamental no sucesso ou no fracasso de uma atividade agropecuária. E eu dava muito pouco valor numa matéria na faculdade, que quem nos ministrava essa matéria era o Monsenhor Juvenal Arduini. Estou vendo que você lembra dos nomes dos Lembro do nome, né? lembro. A memória antiga funciona. A mais recente é que vai ficar com problema. E o Monsenhor dava uma matéria que era extensão rural. Eu achava de uma falta de proveito aquela matéria. Para que eu tenho que ir em comunidade rural? Para que eu tenho que fazer pergunta em fazenda? Meu negócio é ser zootecnista. Mal sabia eu que isso seria uma coisa extremamente importante para eu me relacionar com as pessoas, que é saber perguntar, porque você não adianta, você como consultor, eu falo o seguinte, colocar defeito no que é dos outros é muito fácil. Difícil é você trazer solução para essas pessoas, né? E a gente tem que estar dentro de uma atividade, dentro de uma propriedade rural. Quando você chega, a primeira coisa que você deve fazer, quem trabalha com consultoria, o que você recomenda? Se você fosse o dono, você faria? Entrar nas calças do produtor. Você faria isso? Então, a partir daí, você está comprometido com o que você está fazendo. E isso é muito importante. Quem faz extensão rural, quem faz consultoria, tem que entender que a responsabilidade é muito grande. Você passa a ser uma referência para o produtor. Então, a responsabilidade é grande. E aí foi que eu aprendi muito. Então, eu chegava no lugar e falava, peraí, eu estou vendo problema. E solução eu tenho? Porque falar mal é fácil. Sim. Né? E é aquele negócio que a gente também costuma falar, né? Assim, tem as coisas que a gente aprende na faculdade, o que é certo, o que é... Mas, na verdade, em fazenda, nada tem o certo e o errado, né? Porque cada fazenda tem a sua particularidade. Não adianta você falar, não, tem que ser criação assim, tem que ser desse... Você não sabe. Chega na fazenda, ela tem a sua particularidade, né? Às vezes, um produtor ele tem condições financeiras para fazer um projeto maior, às vezes não tem, então você tem que fazer um projeto menor. E aí, quem sabe mudar a raça, né? Que às vezes ele está numa raça que não é para aquilo, e muitas vezes ele entra sem saber, ele entra porque alguém falou que é bom e tal. E aí, essa é a grande importância que eu vejo também, né? Porque não existe uma receita de bolo, né? Não existe você falar assim, não, é assim, assim, assim. Cada fazenda tem a sua particularidade. E aí que entra o papel do consultor, que você falou, tem os problemas, cadê a solução desse problema, né? E às vezes você pode dar solução barata e boa, e às vezes uma cara que não vai ser tão boa para ele, que não é o perfil dele, não é onde ele vai chegar, não é o que ele quer fazer. A gente vê hoje, teve uma época, teve um boom aí do Santinês, né? Lembra aquela época? Teve um boom de valores astronômicos, carneiro de 1 milhão, um negócio absurdo. Que você vê que aquilo não se manteve. E a gente vem, como você falou do Dorper também, e aí a gente faz muito leilão de Dorper no MF Leilões e tal. O Dorper ele se mantém. É aquele não tem os exageros do preço, mas ele é um mercado muito bom. É um mercado que hoje leilão aí de média de 10, 12, 15 mil reais por leilão. E isso já vem se mantendo no mínimo há uns 10 anos. Então, você percebe que é uma constância, né? Então, essa importância também de saber indicar para o produtor o que ele vai usar, como ele vai usar, é importante, né? Muito. E você falou uma coisa muito importante, Roberto, que é essa coisa
de você sentir o produtor e sentir o que você pode fazer por ele. Não adianta você dar uma solução astronômica, sendo que não é a realidade do produtor. E dá para poder tecnificar uma propriedade rural, não significa gastar dinheiro a rodo. Exato. Tecnificar, quando você pega, você fala, vou dividir isso aqui em piquetes, fazer um pastejo rotacionado. Se você já dividir em 4, 5, você já tecnificou a fazenda. E você vai fazendo isso aos poucos e melhorando tudo, né? E essa questão de saber o que indicar é uma responsabilidade muito grande, porque eu acho que não basta você ter a teoria, você tem que ter a prática. Eu vou indicar porque eu ouvi falar, não é muito bom. Eu gosto muito de fazer. Ó, eu vi, eu vivi, eu sei, a sua realidade é essa. E você tem que dar segurança para o produtor, né? O produtor, quando ele pega um consultor, ele precisa de alguém que dá a solução para ele e segurança para o que ele está fazendo. Então, não é ganhar dinheiro com consultoria, é receber dinheiro por um bom trabalho que você faz. Exato. Isso é uma diferença grande, né? Porque ganhar você não precisa fazer nada, é só ganhar. Mas não, quando você recebe por um serviço prestado e dá o resultado esperado, é muito satisfatório. É uma realização profissional, pessoal, espiritual muito grande. Você tem que estar envolvido, né? A gente tem que estar sempre pensando nisso. Então, para mim, é importante. O produtor é a central de tudo. É ele que dá o trabalho para nós, somos consultores, e para aqueles que vendem os produtos que ele precisa, os insumos. Então, é de extrema importância. E aí, continuando na sua trajetória, você fez a consultoria por um tempo, viu os problemas ali no campo e depois você foi para a indústria, né? Você deu um salto, foi lá para a indústria, viu o outro lado do negócio. Por exemplo, você fala, a indústria quer os animais assim, assim, assim. Aí você fala, você pode até não entender o porquê daquilo. Aí quando você foi para o outro lado, o que você viu? Você conseguiu enxergar essa diferença do que a gente deve fazer lá na fazenda para poder entregar para a indústria? E por que é importante essa padronização, de repente? Fala um pouquinho disso daí para a gente entender os dois lados da moeda, né? Olha, Roberto, foi um privilégio muito grande que eu tive. Pouca gente tem essa oportunidade, porque se já restringe muito esse... Eu estava dando a consultoria, comecei a dar consultoria numa fazenda do seu Katsumi, lá em Uberaba. Katsumi com 3.000 ovelhas. Era uma coisa absurda para aquela época, então, nossa senhora. E eu posso abrir um espaço aqui para falar de uma coisa antes? Vamos lá. Da valorização do trabalho. Você saber o valor do seu trabalho. E eu ia fazer essa pergunta agora. Isso foi muito engraçado, porque eu trabalhava na prefeitura e ganhava pouco. Eu ganhava, na época, eu acho que era R$700 por mês, né? E precisando ganhar melhor. E tive a oportunidade de conhecer o seu Katsumi, a quem eu agradeço muito por me dar a oportunidade. E ele chegou para mim, Walter, quanto você quer por mês para tomar conta da minha fazenda? Eu falei, olha, é a minha oportunidade agora. E eu cheguei e falei assim, bom, eu ganho 700, se eu pedir 3.000, eu vou mudar a minha vida. Vai ser bom demais. Mas eu falei, se eu pedir 3.000 e ele assustar, eu abaixo um pouco, né? E ainda vai estar bom. Aí ele pegou, quanto? Eu falei, seu Katsumi, eu quero 3.000. Ele pegou, parou e ficou me olhando. Eu falei, mas se o senhor quiser... Ele falou, não, eu até achei que você ia pedir 5. Aí eu falei assim, eu já estava querendo abaixar e ele pronto para pagar mais, né? Mas foi uma coisa interessante, quer dizer, você tem que saber seu valor também, né? E muitas vezes você não sabe, você está perdido ali, mas foi enriquecedor. E comecei a trabalhar com ele, vendo a parte do produtor, o trabalho que dá a fazer a ovinocultura, como é delicada a ovinocultura, que você perde animal com muita facilidade de um dia para o outro, uma hora para outra, né? E aí eu vendia, selecionava, fazia o confinamento, pegava os animais, colocava dentro do padrão que o frigorífico queria, e o frigorífico me perturbava, não, porque está fora do padrão esse aqui e tal. E eu ia nesse e fui aprendendo. E quando me contrataram para ir para a indústria, que foi o Valdomiro Polizelli, para a VPJ Alimentos, eu passei a viver o outro lado. Eu tinha que cobrar do produtor isso. Cobrar aquele padrão, aquela padronização da carcaça e tudo mais, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, pô, agora eu sei. Eu deixei de ser o cara da indústria. Eu não era o cara da indústria que cobrava o produtor rural.
E é isso que eu gostava de fazer. Eu orientava o produtor rural como que ele chegava naquele padrão. Não adianta eu chegar para ele, está fora do padrão. Mas como é que ele faz para poder estar no padrão? É uma obrigação minha como técnico, como profissional da área. Então eu tinha que trazer a solução para ele. Até porque a indústria precisa, né, Walter? Claro. E tem déficit, né? Vamos falar assim, de ovinos hoje, né? Mas continua no seu pensamento. Só coloquei um parênteses aqui, porque não é questão de... que muita gente, às vezes, vê briga, né, entre indústria e produtor. Na verdade, tem que ser uma união, né? Muito grande. Porque se não tiver essa união, se não tiver a indústria ensinando o que ele quer, como quer produzir, e falando para o produtor, produz assim, 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 que dá o resultado esperado. Você vai receber mais por isso, vai ter maior rentabilidade e tudo mais. Agora, o que não pode é essa cisão aí, né? A indústria ser inimiga do produtor. Não. Eu vejo um lado muito contrário aí, que a gente tem que tentar cada vez mais fazer essa união, né? A produção e a indústria tem que ser complementares. Exato. E não antagônicos, né? E isso aí foi por muito tempo. E ainda existe esse tipo de coisa até hoje. E a gente tem que acabar com isso. E isso é uma obrigação da gente, enquanto técnico, trazer para o produtor a solução que agrade a indústria. Nós temos que entender, não adianta eu produzir o que eu quero, eu tenho que produzir o que o mercado compra e paga bem. Né? Então, eu posso ter uma paixão? Eu posso. Paixão dentro da pecuária e da agricultura não dá dinheiro. Ela dá satisfação pessoal. Até aí, se você tem condição para isso, perfeito. Mas se você quer um negócio dentro da sua atividade, você tem que ter o que o mercado paga bem. E a indústria faz questão de pagar bem por aquilo que é padrão. Mesmo porque, ao invés de ele ir em vários lugares buscar 100 cordeiros aqui, 50 ali, 30 ali, ele quer buscar 1000 num lugar só, facilita. Exatamente. Logística, tudo fica facilitado. Padrão de corte dentro da indústria melhora demais. Então, é importante que o técnico da indústria não seja o carrasco do produtor. Ele seja o ajudante do produtor para que aquele produtor possa ter sucesso e continuar fornecendo para a indústria. É uma questão de fidelização, né? Então você fazia esse trabalho de ir no produtor, falar para ele o que a indústria queria, ensinar ele, dar o caminho das pedras para que depois fizesse essa venda para a indústria. E você também depois fazia uma outra venda, que era vender a carne no estabelecimento, no mercado, né? Você fazia também essa outra parte, né? Eu tive esse privilégio ainda, né? A VPJ... Porque não é só a indústria, você teve a indústria do produtor com a indústria, mas também a indústria com o vendedor, vamos falar assim, com o supermercado, né? Com a venda lá final. Eu vou dizer que eu verticalizei, né? Exatamente. Eu sabia como produzir, sei, graças a Deus, o conhecimento não vai embora, né? Graças a Deus, o conhecimento é uma coisa que a gente adquire e fica. E eu sabia como produzir, eu sabia como que a indústria queria comprar, e aí eu precisava saber como que o mercado reage a isso. Aí eu tive a oportunidade de ir para os supermercados mais destacados de São Paulo, capital. Então, eu fiquei viajando muito tempo para lá. Em outros estados também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Viajei muito para poder entender o mercado. E foi uma coisa muito interessante. Foi muito gostoso ver que aquele produto que eu sabia como produzir, que o produtor gostou, que o consumidor gostava dele. Isso é um prazer muito grande. Só você está em toda a cadeia, né? Você participa da cadeia, então você pode dar palpite em tudo. É gostoso por isso. Exato. E fora as viagens e os prazeres que eu tive de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, que foram muito interessantes. Porque você é mineiro, está lá em Uberaba. Aí você começou a mexer na indústria, você foi visitar onde tinha lá, no caso de ovinos, que o sul era um grande polo lá, né? Então, você foi para o sul. E eu conheço algumas coisas lá do sul, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Como é que era lidar com o gaúcho lá, que é aqueles gaúcho da fronteira, né? Que é um pouco diferente. Porque no Rio Grande do Sul a gente fala que existe 3 Rio Grande do Sul lá, né? Não é isso? Exatamente. Que você já me contou essa história já. Me fala um pouquinho disso daí. Engraçado. O Rio Grande do Sul tem 3 países para mim. Antes de mais nada, o gaúcho é um nacionalista. Ele é realmente um brasileiro mesmo e é um gaúcho. Então, antes de ser brasileiro, ele é gaúcho. E tem 3 países diferentes ali, que é a fronteira, né? Que está ali na região dividindo com Uruguai e Argentina, nos Pampas, as Coxilhas. Tem o centro, ali onde hoje é produzido muito bem
a agricultura, tanto soja quanto milho, muito bem produzido. E ali a Serra Gaúcha, que é turística, né? Que também tem um turismo muito gostoso. E eu tive a oportunidade de conhecer tudo aquilo. Eu não trabalhava lá, eu passeava. Eu passeava e era muito gostoso. A primeira vez que eu fui, eu cheguei em Bagé. Era por volta de meio-dia. E quando eu cheguei, me deu um lapso de memória muito curto, mas muito interessante. Eu olhei, tudo fechado. Eu falei, meu Deus, errei o dia. Hoje não é segunda, é domingo. E eu cheguei no lugar errado, na hora errada. Eu falei, não é possível, por que está tudo fechado? Aí eu voltei, eu falei, não, hoje é segunda, eu sei que é segunda-feira. Foi aí que eu entendi a hora da siesta, que é costume, né? Que é a hora do pessoal para o comércio, só volta às 14h. Assim é na cidade e assim é na fazenda. O tempo para tirar um cochilo. Você sabe, só um parênteses aqui, a primeira vez que eu vi isso, não foi nem no Sul, mas foi no Mato Grosso, Rondonópolis, que não era unanimidade, todo mundo fechando, mas várias lojas fechadas, eu também não tinha entendido. Mas que veio da tradição, né? O pessoal que hoje nós sabemos que o Mato Grosso, muita gente veio lá do Sul, né? E aí eu falei, pô, que negócio interessante. E tem gente que eu vou falar para você, o cara tira a roupa, põe o pijama... Exato. E volta. Então, assim, é muito interessante isso daí mesmo. Que seja para dormir 20 minutos, mas que ele faz todo o cerimonial, faz, Exato. né? E aí, outra coisa curiosa foram as expressões que se usam na língua lá, que estão dentro do nosso repertório, dos nossos dicionários, está tudo lá. A gente não conhece tudo. Mas os costumes são muito interessantes. Eu lembro que eu fui no escritório de uma fazenda, lá em Bagé. Cheguei na secretária e falei, eu queria falar com o fulano. Aí a secretária chegou e falou, ele está lá fora. Ele foi para fora. Ela falou, ele foi lá para fora. Eu falei, não foi lá para fora, porque eu estava lá fora e entrei aqui agora. Não, ele foi para fora. Eu falei, não, ele não foi para fora. E comecei a discutir com ela. Só que lá tem o costume, quando a pessoa vai para a fazenda, ele foi para fora. Então ela quis dizer para mim que ele tinha ido para a fazenda. E eu discutindo com ela que ele não estava lá fora. Foi uma coisa curiosa. A outra coisa curiosa, eu estava numa fazenda, eu e o Betinho, que comprava os cordeiros, né? E nós chegamos lá, tinha que tirar nota, embarcamos os cordeiros, mas tinha que tirar nota. E ele foi para tirar as notas e sumiu. Ele quem? O produtor. Produtor. O produtor rural foi numa cidade ali perto, que chama Candiota, e ele foi em Candiota tirar as notas e desapareceu. E foi ficando tarde aqui, nós já almoçamos, já estava no final da tarde escurecendo, chega ele, esbaforido, e fala, tchê, tu não me acredita, eu estava lá, os brigadianos me atacaram na faixa e me atrasei todo. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Se foi algum assalto, alguma coisa? Aí eu fui entender, os brigadianos são o pessoal da Brigada Militar, né? Que é os policiais do Rio Grande do Sul. Me atacaram significa me pararam. E na faixa, que era lá no asfalto, na estrada asfaltada. Falei, meu Deus do céu, que coisa curiosa, né? E por aí vai. Você fala, eu tive uma situação muito curiosa, essa aqui foi muito curiosa mesmo. Eu estava com uma dor muito grande nas costas. E no hotel que eu estava, eu cheguei para a moça, que era a recepção, moça, pelo amor de Deus, eu estou com muita dor, estava travando. E me doía a cabeça, eu falei, eu preciso de uma massagista ou de um massagista que me atenda. Eu falei, eu sou massagista, mas não posso te atender. Mas tem uma amiga minha que pode vir. Eu falei, não, por favor, pede para vir. Ela falou, mas ela tem que trazer a mãe. Eu falei, não, faz sentido, né? Um homem sozinho aqui, uma moça vem. Eu falei, não, pode trazer. Nessa hora podia trazer até a família inteira para tirar a minha dor. Aí a moça chegou, começou a fazer a massagem e ela me pergunta no meio da massagem, o senhor vai bem aos pés? Eu falei, como é que é? Ela falou, o senhor vai bem aos pés? Eu falei assim, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Ela falou assim, o intestino do senhor funciona bem? Eu falei, bom, isso aí sim. Então, uma coisa interessante, me trouxe muita riqueza de cultura, né? E fora as fazendas que eu visitei, a ovinocultura que eu conheci do Rio Grande do Sul, que era a maior do Brasil e ainda é, mas tinha um número absurdo de matrizes. Era muito representativo, né? Hoje não é tão, mas tem, ainda é o local que mais tem, né? Mas não é muito, não é tão grande como já foi. Eu lembro exatamente, que eu acho que foi uma das vezes que nós nos conhecemos,
Acho que você estava lá fazendo trabalho até para a VPJ, tá na época em Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. E a gente fazia um evento lá que era da Fê Ovelha. Eu lembro que nós fizemos um evento, foi um leilão, se eu não me engano, tinha 14 mil animais. Isso. Nós começamos tipo 10 horas da manhã e o leilão terminou 3, 4 horas da manhã. Foi um negócio maluco, porque eu nunca tinha visto aquilo. E 14 mil animais. Eu falei, nossa senhora, como é que... E aquela Fê Ovelha bombando de gente, né? E aí foi lá uma das vezes que nós se conhecemos lá. E eu falei, caramba, isso é um baita do mercado, né? E, infelizmente, vários motivos, a Fê Ovelha agora diminuiu até muito, né? Não é mais aquela expressão que tinha. Mas é um negócio que me impressionou muito no Rio Grande do Sul, essa questão aí dos ovinos, porque eles levam muito a sério a questão dos ovinos lá, né? Para eles é o carro-chefe lá deles, a pecuária lá, vamos falar assim, que eles... Porque todo o criador ali tem, né? Tem. O ovino, né? Então, assim, eles gostam muito a carne de ovino. E ali na Fê Ovelha foi uma das primeiras vezes que eu comi cordeiro, que é fantástico. Fantástico. Sabor, maciez, fantástico. Um negócio fora do comum. E eu falava, pô, eu sempre via, o carneiro você tem que temperar com vinho. Coisa. Nós colocamos sal grosso na brasa. Foi fantástico. Eu nunca tinha comido um negócio tão bom, sabe? Eu falei, caramba. E foi tudo lá em Pinheiro Machado. Foi um negócio muito interessante. Nós fizemos 3 anos lá seguido e depois a Fê Ovelha diminuiu bastante. Mas tem um motivo. Ali é o seguinte, Roberto. O Rio Grande do Sul tinha um volume muito grande de rebanho, principalmente dos ovinos lanados. Sim. Porque se vendia, o primeiro produto não era carne, era lã. Então, com o advento do fio sintético, o valor da lã caiu muito. Então, o produtor já começou a não usar mais as raças. Pegou as raças merino australiano, por exemplo, produz muita lã. Aí a lã tem umas características, a micra, que é a espessura dela, a produção de lanolina. Então, tudo isso tem umas variáveis muito interessantes. E o produtor, às vezes, deixava para poder tosquiar o cordeiro com 1 ano que ele já tinha, e depois que ia mexer com a carne. A carne era subproduto. E com o advento do fio sintético, isso aí trouxe para o produtor a necessidade de melhorar na carne. Ou seja, bater cordeiro, que é o que você comeu lá. Uhum. E realmente, cordeiro não precisa inventar. Carne é carne. Você jogou sal, dá certo. O que precisa é ter qualidade no produto. O que você vai colocar ali, eu costumava falar o seguinte, a gente fala, colocar vinho, hortelã, mel, aí você fala, você está comendo tempero e a carne está indo de volumoso. Uhum. E não é o objetivo, você tem que saborear a carne. E a carne é muito saborosa. E o Rio Grande do Sul tem uma variedade de raças muito boa, maior que qualquer lugar do Brasil, né? Então ali tem muita variação. E tem algumas coisas muito interessantes, em termos genéticos, é muito rico o Rio Grande do Sul, principalmente no gene burula, que faz com que as ovelhas tenham partos duplos. Isso economicamente é mais viável para o produtor. Então tem uma série de detalhes que são muito interessantes na ovinocultura. A ovinocultura tem as suas particularidades, né? E grandes particularidades, né? Esse é um negócio interessante que você estava falando da qualidade da lã, né? Que a gente sempre vai em exposição e você vê a pessoa apalpando, vendo. E dá uma diferença danada, né, Walter? Isso daí, né? É um diferencial muito grande na qualidade da lã. Infelizmente, hoje ela já não tem esse peso mais. Mas você via juízes abrindo a lã com a maior delicadeza, assim, para poder olhar ali a lanolina, que é aquele óleo que fica na lã, é a lanolina. Então, e ver a micra, que é a espessura do fio da lã. Então, aquilo ali é uma coisa mágica. E o Rio Grande do Sul é rico demais. O Rio Grande do Sul tem uma vantagem com as tradições, que elas não se perdem lá, né? Pode se perder um pouco nos grandes centros, nas capitais, com as indústrias e tal, mas na fronteira ali, você ainda vê o gaúcho piochado, o gaúcho de bombacha, de bota, e que o mate está sempre presente, né? Exato. Então, o chimarrão não falta. Eu achei esquisito aquilo quando eu cheguei. O chimarrão num calor danado e tomando mate. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Quente, né? Aí você fala, como é que pode, né? Tomar Porque você vê no Mato Grosso do Sul é o tereré, né? O tereré.
que é o mate, mas aí é gelado, né? Lá no Rio Grande do Sul, e pode estar o calor que for, Não tem problema. eles estão tomando aquele chimarrão, que é impressionante mesmo. Você vai lá, você vê umas coisas diferentes. Inclusive lá que a gente já foi visitar algumas vezes, a feira lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre não, Esteio, né? A Expo Inter, que ali a gente vê muita tradição, né? Dos gaúchos ali. Eu acho que hoje a feira de pecuária junto com a agricultura, acho que é a maior, que junto os dois, acho que é a maior do Brasil, acho, né? Né? Sem dúvida nenhuma. Se não da América Latina, né? Eu acho que da América Latina, porque é a única feira no Brasil que eu vejo que ela realmente é uma feira agropecuária. Exato. Ele dá o mesmo peso para a pecuária que ele dá para a agricultura. Então, ele atende todo esse mercado. E é muito bonito de ver, é muito bonito de ver. E nós estamos falando muito do Rio Grande do Sul porque é uma coisa que está bem distante. Sim. Mas o Brasil é muito rico, né, Roberto? Isso aí que eu acho gostoso, né? Você não muda quando você está lá no Nordeste também com as tradições deles e com a diversidade de raças. Lógico que lá a raça de lã já não é o mesmo objetivo, sim, né? Lá é a raça para carne, começou com o Morada Nova, depois cruzou com uma raça italiana para poder fazer o santinês, e aí fez um belo mercado, como você falou, foi um mercado, mas que você tinha razão quando você falou lá atrás sobre esse mercado carneiro de 1 milhão e tal, era uma bolha, e essa bolha se rompeu. Bolha essa que não houve no Dorper. Exato. Foi muito legal isso, porque o Dorper conseguiu se impor dentro da ovinocultura de uma forma que ele veio como solução, não só a raça pura, como o cruzamento industrial. Então ele trouxe uma melhoria para aquelas raças não lanadas usadas no Nordeste para dar mais precocidade, um abate mais cedo, uma habilidade materna muito boa, né? Então, isso aí facilitou demais a vida do ovinocultor no Brasil inteiro. O Dorper veio para ficar e agora não para mais. Não tem. Eu acho que é uma raça que veio, ficou, caiu no gosto. Tanto lá no Nordeste, né, que vai muito bem, aqui no Sudeste vai bem, todo lugar você vê. Paraná tem grandes produtores, né, de Dorper. É um negócio interessante. E o que a gente estava falando aqui, que a gente falou bastante dessas, até dos jeito dos gaúchos falar, essa é a importância também da pessoa estar ali, que a gente você costuma falar muito, né? O importante da pessoa que mexe com a água é pisar na bosta, né? Tá ali no meio, saber o que está falando. Porque quando você entende, você consegue entender o que a pessoa está falando, você também consegue expressar e vocês dois falam na mesma língua. Porque muitas coisas que a gente vê por aí, e aí voltando lá naquela coisa do consultor, é exatamente aquilo, o cara lá em cima fala um monte de coisa linda, maravilhosa, que o produtor não entendeu nada. Então não adianta nada. Falou lindo, bonito, mas não entendi, né? Essa linguagem é muito diferente, né? Quando a gente tem que saber fazer essa conexão para que tenha resultado. Um exemplo muito, eu vou até citar aqui, nós tivemos aí nós dois juntos, naquela questão de energia no Goiás, lembra? Demais. Que a gente fez uns eventos de energia no campo e tal, onde a gente conseguia conectar o produtor rural com, no caso ali, a empresa que fazia a gestão de energia, né? Que tinha muita briga ali entre eles, por quê? Um não queria entender o que eu estava falando. Um chegava, estourava... ficou sem energia, chegava lá, estourava tudo, fazia vídeo na rede social, xingando e pá. E o outro não conseguia entender qual era a necessidade dele. Quando a gente conseguiu, através dessa energia no campo, que a gente fez essa união entre o produtor e a empresa, você lembra? A gente chegou, o cara queria matar o cara da empresa. Depois ele saiu de lá e falou assim, agora em qualquer rodinha que eu tiver eu vou defender a empresa, porque agora eu entendi o que vocês estão fazendo. Então, falta essa comunicação, né? E é muito importante isso, né? Essa comunicação passa exatamente pelo caminho que você falou. É você saber entender e poder se expressar para poder resolver o problema, né? Não adianta... eu tenho um caso lá em Goiás, eu trabalhava com Nelore, aí eu estava dando uma palestra de melhoramento genético, de como fazer os cruzamentos para poder melhorar, e depois que acabou, veio uma senhora, veio para mim e falou assim,
eu posso falar com o senhor? Porque eles nos veem como doutor. E não é doutor, não, viu? A gente é da roça também. Sim. E você tem que acabar com essa distância, né, do doutor. Você tem que aproximar mais. E aí ela falou, eu queria agradecer ao senhor. Eu falei, por quê? Ela foi a primeira vez que eu vou nessas coisas, eu entendo o que vocês falam. Justamente, eu sei o termo técnico, mas não é isso que vai ajudar o produtor, é eu falar bonito. O que vai ajudar o produtor é eu resolver o problema dele. Como eu falo, é detalhe, e eu preciso falar a língua dele. E essa experiência que nós tivemos com a fornecedora de energia lá no estado de Goiás foi muito enriquecedora. Na primeira reunião, um senhor levantou a mão e falou assim, olha, eu quero reclamar uma coisa, porque me liga lá em casa uma pessoa lá do Nordeste e transfere para um lado de São Paulo e eu não entendo nada do que eles falam. Dentro da simplicidade, ele estava falando que são culturas diferentes, Exato. maneira de abordar diferente e que ele queria ser abordado por alguém que ele pudesse entender e, principalmente, que ele pudesse olhar nos olhos. Quando você olha nos olhos de alguém para falar uma verdade, você não tenha medo. A pessoa vai aceitar e vai dar tudo certo. O que a gente precisa é isso. Acima de tudo, a gente tem que ter Deus junto com a gente. Não podemos deixar de falar disso, porque eu acho que é importante. Nada é por acaso na vida da gente. Quando você planta uma semente boa, você vai colher bem, né? Agora, ninguém planta laranja e colhe mamão. Exato. Né? A colheita ela é obrigatória, enquanto que o plantio é opcional, né? Então, a gente tem que saber que a gente fazendo as coisas dentro dos preceitos que a gente deve fazer, respeitando o outro, pensando no bem dele, o resultado para você é muito mais importante do que o dinheiro que você ganha. É a satisfação e o reconhecimento que você tem. Vale mais do que qualquer coisa. Aí você tocou num ponto interessante que você colocou aí, a questão de Deus e tal, né? O que isso hoje, o que você acha que é essa questão de... Porque a gente fala, você acredita em Deus? Muito, muito. Então, você tem o que... Aí é o ponto, né? Porque assim, a gente tem... Não vamos falar de religião, mas Não. sim do que é isso para você hoje. Você fala... o que seria isso? Você imagina conseguir viver a sua vida sem falar assim, pô, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. O que é essa acreditar em Deus para você? Roberto, acreditar em Deus é acreditar na existência. A gente não pode pensar que o universo, do jeito que ele foi aleatório. Não tem jeito de você olhar e falar, isso aí foi aleatório, explodiu um negócio ali, e aí, de repente, apareceu uma bactéria que eu vou parafrasear aqui. Nossa senhora, me fugiu o nome dele agora, o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna que fala que as bactérias ficaram loucas, de repente elas enlouqueceram, uma virou macho, a outra virou fêmea, e a coisa virou. Não tem como você jogar isso para o aleatório. Tem uma força maior. Essa força maior, para mim, eu aprendi desde pequeno, que é Deus. E Deus tem um poder sobre todas essas coisas, embora deixe a gente trabalhar. Deus não interfere negativamente, ele deixa você, te dá o livre-arbítrio. Cabe a você saber se isso vai dar certo ou não. Se você faz com boa intenção, cedo ou tarde vai dar certo. O que não pode é você querer levar vantagem sobre os outros, né? Não foi isso que a gente aprendeu nas histórias, quando eu fiz primeira comunhão. Quer dizer, eu fiz tudo. Meu pai e minha mãe me colocaram ali, meu avô e minha avó. Eu sempre pedi bênção para o meu avô e para minha avó, e até hoje peço para minha mãe. Infelizmente não tenho mais meu pai, mas peço para minha mãe e meus filhos pedem para mim. Então é muito legal isso, você ter essa união. E não tem como você caminhar sem Deus. Você pode ter religião diferente, mas eu não critico se você é espírita, se você é católico ou crente, como se diz aí, porque crente eu acho que todo mundo é. Todo mundo que é religioso é crente porque acredita. Crê em alguma coisa, né? Mas eu não posso deixar que isso esteja à parte da minha... Eu passei por diversas situações na minha vida que, se não fosse por acreditar numa coisa maior, num Deus, eu não teria aguentado. Foram várias situações, familiares, inclusive. A última com meu pai, no leito de morte dele. Se eu não acreditasse em Deus, eu não teria tido força para continuar. Então, Deus é a base de tudo. Ninguém faz, nós não estamos aqui por acaso. Alguém colocou a gente aqui. Exato, é muito bom.
E você falou do seu pai. Que legado seu pai deixou para você aí? Que eu sei que você sempre fala muito do seu pai, né? Meus pais, né? Meu pai e minha mãe deixaram. Minha mãe está aí ainda, mas o legado dela já está também. O papai deixou um legado tão importante para mim que nem se eu tivesse feito pós-doc em todo lugar do mundo, eu teria isso. O legado dele foi trabalhar e ser honesto. Esse é o mais importante de todos, né? Seja uma pessoa correta. Se você é uma pessoa correta, os frutos você vai colher. E é isso que eu sempre tive do papai. O papai foi uma pessoa, para mim, foi o meu herói. Né? Meu herói, foi o homem da minha vida, né? Eu posso dizer que eu tive um homem na minha vida, foi meu pai, ele é o homem da minha vida. E a minha mãe, a que deu sustentação para tudo isso. A família, Roberto, ela é a base de tudo. E para mim não existe uma família que possa dar certo sem ter uma mãe que coordena tudo isso. Porque a mãe, se ela perder o marido e ficar com 5 filhos, ela trabalha o dia todo, cria os 5 filhos e cria 5 filhos bons. O homem, eu duvido da capacidade dele de fazer isso. Então, a mãe é o esteio numa família. A capacidade que ela tem de unir e de botar todo mundo na linha, ela é fora do padrão. Então, a família é a base de tudo. Quando Deus fez tudo, fez a família, proporcionou a gente essa chance de ter família. Quando você tem isso e tem esse conceito, aí o legado que você vai ter e que vai deixar é uma coisa absurdamente boa. É você poder ensinar seu filho, existe Deus. E meu pai tinha uma coisa, ele falou uma frase muito legal para mim. Vou até tirar o óculos, porque falar dele emociona, né? E o papai falou uma frase muito boa para falar. Ele falou: vou te ensinar os caminhos que tem. Esse é o certo, esse é o errado. Faz o que você quiser, mas aguenta a consequência. Não foi por falta de informação que você foi parar aí. Muito bom. Então, eu achei muito interessante. E sigo e falo para os meus filhos também, e fui muitas vezes para o caminho errado. A gente acha que sabe. Sim. Né? Então, a gente tem que valorizar as experiências dos mais velhos, independente de ser pai, mãe. Então, eu sempre gosto de estar perto dos mais velhos. Eu aprendo muito. E as histórias vão enriquecendo a gente cada vez mais, né? E aí é aquele negócio, você pode ir para o caminho errado, só que você tem que ter a humildade, saber que você errou, tirar o orgulho, voltar para trás e começar de novo. Porque tudo que você faz com respeito, honestidade e muito trabalho, dá certo. Não tem como dar errado, né? Essa é uma questão muito forte, né? Você não tem como dar errado, entendeu? É igual, se eu não me engano, o nome do boxeador, agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu acho que é Vini Pacienza, alguma coisa assim. Ele falava que a maior mentira que contaram para ele é que não é simples. Ele falou, e na verdade, tudo é simples. Não é fácil, mas é simples. Se você seguir o caminho, não tem erro, né? É verdade. Então, e essa história do Vini aí é uma... Não sei se você já viu essa história. É um boxeador que ele sofreu um acidente e ficou meio que paralítico ali e tal. Teve que usar como é que fala? Parafuso, todo, furou a cabeça e tal. E ele falou, você nunca mais vai boxear na vida. E ele foi contra tudo, contra todos e mostrou que podia. E, inclusive, quando foi tirar, eu lembro de uma cena que foram tirar os parafusos, né? Falou, sem anestesia. Ele falou, porra, o negócio, o cara falou... Porque ele falou, vou aguentar o pau e vou para cima. E voltou e foi campeão. Então, quer dizer, olha a força de vontade. E, às vezes, isso falta muito na gente, né? A gente, às vezes, tem os down, né? Aquela coisa que você dá... E aí é onde vem Deus, que você tem que ter a força ali, pedir inspiração para falar, deixa eu sair dessa, porque se você não tiver alguém ali maior, superior, você não sai. E muito trabalho. Simples. Coisa simples. Mas não é fácil, mas é simples. O caminho é um só, né? O caminho é a retidão. O caminho reto não te deixa perder nada. E por isso que eu falo, nós temos, como parafraseando de novo o Ariano Suassuna, nós temos uma centelha divina dentro da gente. A gente tem que saber acessar isso.
Se você está no estado mais puro seu, querendo realmente uma coisa, você vai acessar. Tenha boa intenção. A boa intenção é o caminho de tudo. E a gente, você tem filhos, você sabe como é que é. Eu tenho meus filhos. Hoje eu tenho uma satisfação de me realizar neles. Quando eu vejo, não existe riqueza maior para um pai que a satisfação de ver seus filhos se realizando de uma maneira correta. Isso não tem preço, não tem preço. Você olha e fala, não, estou realizado, ali está bom. Hoje eu vejo meus filhos criando os filhos deles. Então, é uma satisfação que não tem preço, né? Então, essa é a realização nossa como pai. Como profissional, é nós com a gente mesmo, né? E também você ter o apoio da família. A esposa da gente sempre é importante demais. A mulher, aquele negócio de falar que a mulher atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não. Muitas vezes ela até na frente e acima. Exato. Mas, na maior parte do tempo, o mais importante é estar do lado. Então, a gente tem que dar a mesma importância que a gente quer da nossa companheira, a gente tem que dar para ela também. No agronegócio não é diferente. A mulher está vindo forte e com uma sensibilidade muito grande, e a gente também tem que ver isso, tanto no lado produtivo quanto no lado de assistência técnica. Tem muita mulher boa de serviço. E elas são dedicadas, né, Walter? É um pouco diferente do homem, né? E a gente está vendo muitas mulheres aí se destacando no agronegócio, não é à toa, né? Elas têm essa garra delas aí, porque tem, entre aspas, um preconceito de falar que a mulher no agro e tal. Mas quando elas entram com força, dedicação e conseguem fazer dar certo. E ela pode trabalhar no meio de um monte de homem que ela consegue ali se impor, saber o lugar, cada um saber o seu lugar e dar certo. Eu já vi muita experiência nisso, em mulheres aí que tem muita sucesso no agro, né? Eu acho que isso é um caminho sem volta, né? Que a gente fala, é um caminho sem volta. Roberto, a mulher tem uma importância tão grande no mundo que Deus escolheu ela para mandar o homem mais importante da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, a importância da mulher é grande, a confiança que Deus teve. Ele podia muito bem simplesmente botar ele pronto aqui. Sim. Não, mas ele deixou na mão de uma mulher para que ela pudesse gerar e dar a luz e botar esse homem no mundo. Então, a mulher tem uma importância rara. O homem sem a mulher se perde muito fácil. A mulher tem uma garra, uma vontade, e principalmente por isso que você falou aí, ela tem que provar para os homens que ela é capaz. Então, ela tem que fazer 2 vezes mais do que o homem. Primeiro, fazer. Segundo, provar que ela é capaz. Então, isso aí para a mulher é muito importante. E eu admiro demais e acho que nós temos muita chance de melhorar com a mulher dentro do agronegócio também. E agora falando questão de empreendedorismo. Você já empreendeu na vida? Você empreende na vida todos os dias, né? Porque a gente costuma dizer assim, nós temos 2 tipos de pessoas, né? Aquele empreendedor que vai lá e arrisca tudo e faz, e o bom executor, né? São 2 coisas diferentes. Qual que é a importância que você vê nisso daí? A pessoa saber o seu... Porque não é que... porque hoje só fala assim, empreendedor, o cara é empreendedor, esse é o cara fudido. Mas e o cara que executa, o empreendedor? Também tem a sua importância e, aliás, uma grande importância, porque se não tiver esse cara, o empreendedor também não é. O que você vê a importância da pessoa saber o seu lugar e fazer o melhor nesse ponto? Saber ser bem um executor ou saber ser um empreendedor? Porque não adianta falar assim, todo mundo vai ser empreendedor. Não funciona. Fala, não, vai lá, pega e faz, você vai ser... Não é assim que funciona. Se fosse assim, só ia ter empreendedor, né? Não funciona assim a vida. Todo mundo vai ser engenheiro, mas tem que ter o pedreiro, tem que ter o arquiteto. Então, assim, não é assim que funciona, né? Que a gente vê muita motivacional, você vai lá, você vai e consegue. E, às vezes, a pessoa se frustra, né? Qual a importância disso na sua visão? Para mim, ela é fundamental. A gente tem que saber o nosso lugar dentro da história. O empreendedor, ele é nato. Isso é dele. Ele corre riscos que eu, por exemplo, não tenho coragem de correr. Eu posso empreender em coisas pequenas, mas grandes riscos eu não vou. Eu sei que eu não sou assim. Não é? Agora, eu sei que eu sou um bom executor da ideia.
eu posso ajudar muito o empreendedor a realizar. Isso me dá uma importância muito grande. Eu dou a vazão para aquilo, né? Então, nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas temos importância. O que não significa que um é mais que o outro. O que significa é que essas importâncias são distintas. A partir do momento que eu reconhecer o meu lugar, eu vou ser um profissional muito melhor em qualquer área. E aquilo que você falou, se todo mundo for engenheiro, quem é que vai ser o pedreiro? O pedreiro é menor? Não, ele tem que ser valorizado, ele tem que ganhar bem, ele tem que comer bem, viver bem, isso é igual. Mas ele tem uma função distinta, não menos importante. Então, eu acho que o homem, quando ele reconhece o lugar dele, o profissional, quando ele reconhece o lugar dele, a chance dele ter sucesso é muito maior do que ele ficar tentando galgar um morro que ele não vai subir. Não adianta. E está selecionado. A genética já fez isso, né? A genética é uma coisa que não tem como refutar, não tem como copiar, né? A perfeição de Deus é tão grande que tentaram fazer clone não vai. Nos animais não virou isso. Por quê? Porque é único. Cada indivíduo tem a sua característica e ela pode ser explorada por ele mesmo de uma maneira diferente e não perder a importância que ele tem no cenário todo. É porque a gente vê muito disso e às vezes a pessoa se frustra, né? Fala, pô, eu não consegui. Mas não era para conseguir. O seu legado é outro, o seu objetivo, o seu propósito é outro. E esse é o grande ponto. A pessoa saber qual o seu propósito, né? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? E aí sim, pegar e dedicar naquilo. E não necessariamente se vai ser melhor ou pior do que o outro, se você empreender ou não empreender. Se você executar muito bem, você também está fazendo um baita no serviço. Porque é o que a gente costuma falar, não adianta ter o engenheiro. Se não tiver o pedreiro, não sai nada. Não vai realizar. Então, todo mundo tem o seu... Eu quis jogar essa questão porque fica muito naquela... motivacional de todo mundo. Não, você pode empreender e tal, e às vezes as pessoas se frustram, né? Eu acho que vender uma ideia para a pessoa de que ela pode tudo, simplesmente para você poder vender realmente a ideia, ganhar dinheiro com isso, é no mínimo desonesto, porque todo mundo é diferente. Então, não significa, repito, que você é menos importante quando você é diferente. Significa que você tem uma função distinta do outro. Também aí é uma questão assim, não que eu acho assim, tudo que você quiser e quiser realmente, você pode, porque se o cara não for empreendedor, ele não quer aquilo realmente, ele está querendo fazer aquilo para mostrar para alguém que ele é. Então, aí é um ponto que eu acredito muito. Se você quiser e você tiver fé e falar assim, isso que eu quero e eu vou fazer, vai dar certo e você vai conseguir. Porque você não está fazendo para mostrar para alguém que você é isso ou aquilo. Então, esse é um ponto que aí pode ser onde as pessoas colocam, né? Se você realmente quer, você vai lá e consegue. Mas aí é o realmente querer, não querer para mostrar para alguém que eu quero, né? Então, é a pureza do sentimento. Exato. Quando você tem um sentimento puro, a sua possibilidade aumenta demais. Aí vai falar, mas vai ter gente que vai te enganar, vai ter gente que vai fazer isso contra você. Azar o dele. Ele não está cumprindo o propósito que ele está aqui na Terra para isso. Então, tem muita gente que é isso. Escuta, você está sendo enganado. Não, eu não. Eu estou fazendo a minha parte. Quem está me enganando não está fazendo a dele. Azar o dele. A energia ruim é dele, não é minha. Né? E a energia boa é muito melhor em qualquer sentido. E eu concordo com você. Quando você é honesto no seu sentimento, exatamente, esse é o ponto. A sua capacidade é muito maior que qualquer outra. Esse é o ponto. Walter, para a gente encerrar aqui, qual a dica que você daria para quem está saindo agora da faculdade de zootecnia? Olha, é uma coisa interessante. Para você que está saindo da faculdade de zootecnia e que está indo para o mercado para ser um consultor, por exemplo, eu diria o seguinte: coloque as calças do produtor. Faça por ele aquilo que você faria pelo seu pai, pela sua mãe, dentro da sua propriedade. Aí você vai realmente mostrar para ele que você tem uma função importante no negócio dele e que vai fazer ele ganhar dinheiro. No fim, Roberto, o produtor rural precisa ganhar. O produtor rural precisa de ajuda. E nós que somos técnicos, e você que está saindo da faculdade de zootecnia, de veterinária, de agronomia, tem uma importância crucial nisso. Não deixe de ser importante,
seja parceiro do produtor. O resto vai acontecer. Vou terminar com uma frase que ele falava muito na televisão. É isso. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.